E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas o vídeo de hoje, ele é para atender alguns comentários que eu vi em alguns vídeos meus, perguntando sobre como eu faço a conexão de todo o meu setup e tudo mais. Então, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como é que eu conecto tudo, como é que eu faço tudo acontecer. Então, se você quer saber como é que eu faço a conexão do meu iPad com o meu controlador MK4 e com o AXZ, utilizando ele como controlador, fica aqui que esse vídeo é para você. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é a minha rede de conexões que eu utilizo no A1. Para a gente ver como é que estão feitas as conexões no A1, a gente pode vir aqui, onde a gente mostra as rotas de conexão. Então, quando a gente vem aqui, o que que a gente vê? A gente vê que eu tenho a conexão via Bluetooth do AXZ. Eu poderia conectar o meu MK4 diretamente, que eu faço essa conexão utilizando os cabos, e aí eu vou mostrar daqui a pouco como é que tudo isso acontece. E eu utilizo também uma conexão Bluetooth com o meu MK4. Então aqui eu tenho as minhas conexões do MK4 e do AXZ, tudo isso mandando o sinal para os meus MIDI bus, que estão aqui. Então, do MK4 e do AXZ, eu mando o sinal para os MIDI bus e os MIDI bus, por sua vez, aqui, vão pegar esse sinal e enviar para os plugins. Então, basicamente, essa é a minha rede de conexões. Então, eu tenho teclados e controladores, né, enviando sinal para os meus MIDI bus e os MIDI bus, aqui em cima, vão pegar esse sinal e enviar ele para os meus plugins, que já é essa rede de conexões aqui embaixo. Então é assim que eu faço a conexão. Eu vou fazer mais para frente um vídeo começando uma DAW do zero, um projeto do zero, para a gente ver passo a passo como é criada essa rede de conexões, mas eu vim falar hoje não sobre os plugins, mas sim sobre os aparelhos que eu utilizo para fazer essas conexões. Então vamos lá. Primeiro, eu utilizo um iPad de nona geração. Esse iPad de nona geração, ele tem uma entrada P2 e foi por isso, inclusive, que eu escolhi esse iPad, porque ele tem uma entrada P2 e assim eu não preciso fazer uma adaptação no USB-C. O iPad 9 ele tem entrada Lightning e entrada P2. Da nona geração para frente já vem uma entrada USB-C e não tem o P2. Então, assim, com essa minha realidade aqui, qual foi a solução que eu encontrei? Para eu fazer a ligação dele com o MK4, a primeira forma de fazer essa conexão foi através do USB. Então, o meu MK4 ele tem também uma entrada USB-C, que é através dessa entrada USB-C que eu posso fazer a ligação dele com a minha DAW. Então, como é que eu fiz? Eu comprei um hub. Esse hub ele tem uma ponta de light, porque aí eu ligo o hub no meu iPad. E aí, do outro lado aqui, o que que eu tenho? Eu tenho duas conexões nesse hub. Eu tenho uma entrada USB. Nessa entrada USB, eu coloco o meu MK4. Então, USB no MK4, USB no hub. Essa entrada USB MK4, USB hub, que vai ligar no meu iPad, é a que vai controlar o MK4, vai controlar o meu controlador. E eu tenho também aqui uma outra ligação obrigatória, que é para eu dar a fonte de energia para o meu MK4 funcionar. O MK4, ele só tem a entrada de energia através do USB-C. Então, eu preciso que o mesmo USB-C, no caso desse tipo de conexão aqui, ele também tenha uma alimentação de energia. E para o iPad nona geração com Lightning, eu preciso colocar uma entrada para fazer a conexão de áudio, a conexão MIDI, e a outra entrada para fornecer a energia para o meu MK4. Então, por isso que eu utilizo esse hub aqui. Então, aqui é um hub ponta Lightning, ponta USB, USB. Um USB vai para a alimentação de energia, que eu vou ligar na energia através do carregador, e o outro vai para o MK4 para eu poder fazer conexão MIDI. Essa é uma das opções. Mas
eu queria diminuir o meu uso de cabos. Eu gosto de usar o mínimo de cabos possível. Então, eu fiz uma opção por não utilizar o hub e fazer uma conexão via Bluetooth entre o iPad e o MK4. Como é que eu fiz isso? A conexão Bluetooth entre o iPad e o MK4 eu faço utilizando adaptadores Bluetooth. Eu utilizo um adaptador da M-Wave, onde ele tem uma conexão de USB de 6 pinos. E aí, como é que eu faço? Eu ligo o USB de 6 pinos no meu MK4. Através da transmissão Bluetooth, eu vou fazer a conexão com o iPad. Então, a conexão iPad controlador é via Bluetooth. E aí, como é que eu vou fornecer a energia para o meu MK4? Eu tenho duas opções. Como eu falei, eu gosto de não depender de cabos. Eu também gosto de não depender de tomadas. Então, o que que eu decidi fazer? A ligação do USB do MK4 com o meu celular. Como assim? Eu utilizo o meu celular como uma power bank e é o meu celular que fornece a energia para o MK4 funcionar. Mas eu também poderia ligar o USB-C do MK4 em um carregador. E aí você precisaria de uma tomada. Eu não gosto, eu gosto de utilizar o celular. Ou você poderia utilizar uma power bank. Eu já utilizei também uma power bank para fazer essa alimentação de energia para o MK4. E ele tem um consumo muito reduzido de energia. Então, assim, eu toco um show de 3 horas usando o meu celular como uma power bank. Então, é assim que eu faço a alimentação de energia do MK4, do meu controlador. E aí, como é que eu faço a conexão com o AXED? O AXED, como eu já comentei em outro vídeo aqui, ele tem o Bluetooth integrado. Então, ele já vem com o Bluetooth. Esse Bluetooth dele retira a necessidade de uma interface de áudio. O Bluetooth dele conecta diretamente no meu iPad. Então, eu faço conexão direta AXED através do seu Bluetooth nativo com o iPad. E assim eu desligo os timbres do AXED e eu deixo ele apenas como um controlador. Então eu faço uma conexão AXED via Bluetooth direto com o meu iPad. Eu não sinto absolutamente latência nenhuma utilizando o Bluetooth do AXED e nem utilizando o conector Bluetooth da M-Wave. Ah, mas você não tem problema de interferência pelo uso de tantos dispositivos Bluetooth? Eu já tive, sim, um problema de interferência com o M-Wave. Com o Bluetooth nativo do AXED, eu nunca tive nenhum problema, ele é excelente. Mas eu já tive problema, sim, com o M-Wave, com esse conector aqui, para conectar o meu MK4. Qual foi o problema? Eu já identifiquei isso 2 vezes, que foram shows que eu fui fazer a casa tinha mesa digital, a mesa de som digital. Aí eu tive uma interferência, mas ela foi uma interferência muito simples. O que acontece? Toda vez que eu ligo o dispositivo Bluetooth no meu MK4 e eu aperto o botão de ligar, ele tem um botãozinho aqui de liga e desliga. Quando eu ligo ele automaticamente já conecta no meu iPad. Então, essa conexão é automática. Liguei ele já conecta no meu iPad, porque essa conexão já foi feita previamente. Mas já aconteceu 2 vezes em casas que utilizam a mesa digital, de quando eu ligo ele não conectar automático. Então, existe sim essa interferência, mas eu vou lá, conecto manualmente, como se fosse a primeira vez que eu estou utilizando esse dispositivo, e aí o show corre normalmente. Só que, se eu desligo, por exemplo, é um show que tem intervalo, aí eu vou e desligo o meu dispositivo de conexão. Quando eu vou ligar ele novamente para retornar do intervalo, eu faço de novo a conexão, como se fosse a primeira vez que eu estou conectando o dispositivo, e aí o show corre normalmente, eu não tenho mais nenhuma interferência. Então, essa foi a única interferência que eu observei até hoje. Eu utilizo esses dispositivos já tem bastante tempo, alguns meses. Eu uso eles em todos os shows. Eu tenho 2, porque já aconteceu de acabar a bateria de um dispositivo, e aí eu saí correndo para pegar o meu hub, conectar todos os cabos e tal, foi uma correria. Então, o que eu fiz? Eu comprei mais um. Então, se um falha no meio do show, eu coloco o outro e o show continua. Existe também uma outra opção. Antes de usar tudo isso, quando eu não usava ainda os iPads, eu utilizava um outro teclado, eu não fazia o uso de Virtual Instruments.
eu utilizava um P10 para tocar o meu Kita. Como é que eu fazia isso? No caso do Kita, eu não gostava de usar uma conexão via cabo, porque a grande vantagem do Kita é você estar livre para andar pelo palco. Uma coisa que eu costumo fazer bastante é descer do palco, andar no meio das pessoas. Não dá para fazer isso com um cabo. Então, antes de eu utilizar a sua conexão Bluetooth, quando eu usava os timbres nativos dele, eu utilizava um transmissor P10. Então, o que eu fazia? Eu ligava o transmissor P10 no Kita, esse P10, esse transmissor, eu ligava também na mesa e aí pronto, eu tinha uma conexão sem cabo. O transmissor que eu utilizo é esse transmissor da Joyo. Ele é muito bom, ele não tem latência e ele tem um alcance bem considerável. Então, se você quer fazer a conexão via P10, eu recomendo esse transmissor aqui, ele é muito bom. Mas é isso, eu faço as minhas conexões hoje, eu priorizo sempre o sem fio, não tenho problema de latência utilizando o adaptador M-Wave, não tenho problema de latência utilizando o Bluetooth integrado do AX-Edge. Inclusive, o Bluetooth do AX-Edge, ele tem um alcance muito bom. Eu já desci do palco e dei no meio do público, eu acho que eu já cheguei a me afastar uns 6 metros do palco. E eu continuei tocando sem problema nenhum, sem falha, sem latência, ele é muito bom. Então, esse vídeo hoje era rapidinho, só para falar um pouquinho sobre isso. E mais uma coisa, né? Falei um pouquinho sobre as conexões Bluetooth e agora sobre as alimentações de energia. Bom, como é que eu faço a alimentação de energia do AX-Edge? O AX-Edge, ele tem a opção de você fazer conexão via fonte, então, tomada, fonte, AX-Edge, problema, fico presa a uma tomada. Não é o objetivo. Com o Kita, eu quero poder andar, eu quero ter a liberdade. Então, o AX-Edge, ele tem também a opção de você utilizar pilhas. Ele usa 8 pilhas, e tem que ser pilhas recarregáveis com especificação que a Roland pede. Só que ele gasta muito. Ao contrário do MK4, o AX-Edge gasta muita energia. Então, vários shows já aconteceu de, no meio do show, acabar as pilhas, são 8 pilhas, acabar as pilhas, e eu ter que, no meio do show, trocar as pilhas, foi um corre. Na terceira vez que aconteceu isso, de no meio do show, eu ter que ficar trocando pilha, eu decidi acabar com esse negócio primeiro, por uma questão ambiental, gente. A pilha é recarregável? Sim, eu já estou contribuindo, reduzindo o uso de pilhas? Sim. Mas ainda assim eu estou utilizando pilhas recarregáveis, que elas vão diminuir o seu tempo de utilização, enfim. Não é ecologicamente correto, não me agrada, então eu decidi passar para um power supply, para uma bateria mesmo. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Meu marido é guitarrista e aí ele usa, para a pedaleira dele, ele já tinha uma power supply, ele já tinha uma bateria integrada. Eu surrupiei uma bateria dele, e aí depois ele comprou outra para ele, maravilhoso. Eu peguei essa bateria dele e fiz uma adaptação para ligar ela no AX-Edge. Então, como é que eu fiz? Eu peguei essa bateria, colei no fundo do AX-Edge, nas costas dele, utilizando velcro. Colei essa bateria no AX-Edge, claro, era uma bateria compatível. Eu olhei as especificações de energia que o AX-Edge necessita. Ela era compatível. E aí eu colei essa bateria no fundo do AX-Edge e aí eu consigo utilizar ela durante o show inteiro. Ela segura 3 horas de show tranquilamente. E acabou o show, ligo ela ali na tomada, recarrega e aí assim eu tenho uma fonte de alimentação um pouco mais correta ecologicamente e eu achei excelente. Não me deixa na mão, eu consigo utilizar o show todinho e é super tranquilo. Já pro MK4, como eu falei no meio do vídeo, né? Eu utilizo meu celular como power bank, então eu ligo o USB-C do MK4 diretamente no meu celular e eu utilizo ele para fazer a fonte de alimentação do MK4. Ele segura 3 horas de show tranquilamente, mas eu também poderia pegar o USB-C do MK4, ligar em um carregador de celular e ligar na energia, ou ligar em uma power bank. Já também utilizei power bank para fazer a conexão do MK4 e ele gasta pouquíssima energia, o consumo do MK4 é muito baixo e é bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários que eu tô de olho no que vocês estão escrevendo e deem sugestões de conteúdo, o que vocês querem ver. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus colegas e
estamos aí. Até a próxima. Valeu!